Eita, já estamos ao vivo aqui nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, Facebook. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o nosso amigo André Acioli Vieira, que ele hoje mora nos Estados Unidos, ele tem mestrado, fez pelo IME e está terminando o doutorado dele nos Estados Unidos e trabalha já há 10 anos nos Estados Unidos e por conta disso a gente convidou para que ele falasse um pouco do mercado das ciências de dados aí nos Estados Unidos. Então, André, enquanto as redes sociais vão convidando, né, eu vou ler aqui um dado, uma informaçãozinha rápida, que depois você pode até confirmar ou não, né? Então, eu pesquisei aqui no Bureau de Estatística dos Estados Unidos, né? O data science é um campo em rápido crescimento nos Estados Unidos e está em alta demanda em muitos setores. De acordo com esse bureau, a demanda por cientistas de dados deve crescer de 15% entre 2019 e 2029, muito mais rápido que a média de todas as ocupações. Muitas empresas e organizações, principalmente nos setores de tecnologia e finanças, estão procurando contratar cientistas de dados para ajudá-los a entender grandes quantidades de dados e coletar e usá-los para orientar nas decisões de negócio. Então, a gente vê aí que essa área é uma área muito promissora, né? E muito promissora. Então, nós vamos passar para você. Aí o Fabiano Jorge já Dornelli já está aí a posto, já dando boa noite. Então, o que eu vi aqui do seu currículo, você trabalhou 32 anos na Marinha aqui do Brasil, né? Então, e hoje você está na US Marine Corps, que é chefe de gerente de dados, é a área de Business Intelligence. E eu queria que você falasse mais aí um pouco do seu currículo para a gente começar a sua apresentação, porque essa é uma apresentação que é de interesse geral, né? Porque nós estamos sabendo aqui que, principalmente no Brasil, está se começando muito agora a se valorizar as ciências de dados. Nos Estados Unidos já está muito avançado. Eu mesmo, quando eu estava fazendo meu doutorado há 25 anos atrás, as ciências de dados lá já estava acontecendo. E aqui no Brasil, agora é que está realmente tá começando a aparecer. O nosso colega aí, Alexandre Nordim, nosso, aluno do nosso MBA, né, em ciências de dados. Mas, André, então você complementa aí o seu currículo para que a gente já comece aqui, indo direto ao assunto, que é aquele assunto que as pessoas estão querendo saber mais. E quem quiser fazer perguntas, pode fazer a pergunta aqui. Escreve, se você está aí no Facebook, escreva no Facebook. Se você estiver aqui no LinkedIn, escreva no Facebook. Pode fazer a pergunta que eu passo aqui, eu coloco a pergunta para o André responder de imediato. Então, André, eu mais uma vez lhe agradecer, né, a sua boa vontade. Aí eu sei que você está nos Estados Unidos agora. Você está na Virgínia, não é isso? Estou na Virgínia. Então, fale mais aí um pouco aí da sua experiência aí. Como foi que você foi parar nos Estados Unidos? Sempre é bom contar. O povo, a gente gosta muito de saber a história das pessoas. Como é que foi que você chegou aí nos Estados Unidos? Seria muito importante. Isso. Então, muito obrigado, professor. É uma satisfação sempre colaborar com o senhor e eu tenho uma satisfação muito grande toda vez que eu posso ajudar de alguma forma as pessoas, seja contando a minha história, seja trazendo algum dado novo, apresentando alguma informação que talvez a pessoa não saiba. Então, eu tenho essa pretensão de tentar não ensinar nada, eu não ensino nada para ninguém, mas só trazer um pouco do que eu já passei, tenho passado aí, que muita gente também me pergunta, pô, como é que é aí nos Estados Unidos, tal. Então, vou tentar consolidar as informações que eu coletei ao longo desses anos aí. Então, como o professor falou, a minha origem é da Marinha do Brasil, eu sou fuzileiro, servi a Marinha por um pouco mais de 30 anos, 32 anos, quase.
Metade da minha carreira eu passei na parte de antiaérea, defesa antiaérea, lidando com míssil, radar, essas coisas, e canhão. E também, na outra metade, aí a Marinha me mandou para fazer o mestrado no Instituto Militar de Engenharia, em computação. Eu já tinha uma bagagem de computação antes, mas não era, vamos dizer, tão formal assim. Eu tinha feito o curso de análise da PUC, antigamente tinha poucos cursos de computação realmente, né? Então, eu fui fazer o mestrado, aí, quando eu voltei, já voltei para trabalhar na área, e depois trabalhei uns 12 anos de maneira contínua como encarregado da parte de informática lá dos fuzileiros, né? Depois, quando eu estava para passar para a reserva, perto de passar para a reserva, surgiu uma oportunidade de vir para cá, um convite que me fizeram, e aí eu vim trabalhar aqui nos Estados Unidos. Já não tinha muito, vamos dizer, minha carreira já estava, não vou dizer terminada, mas já tinha cumprido a minha carreira aí no Brasil, filho já criado, tal, então não tinha muito assim compromisso de ficar no Brasil. Tive a chance e acabei vindo para cá. E aí depois eu inicialmente trabalhei numa empresa privada, depois passei para o estado da Flórida, onde eu trabalhei cerca de um pouquinho mais de 8 anos. Trabalhei primeiro no departamento de transporte do estado, depois trabalhei no departamento de educação. No departamento de educação foi mais nessa área de dados mesmo já. E aí, nesse meio tempo, nesse ínterim, eu comecei o doutorado também, lá na Flórida, na NSU, Nova Southeastern University. Aí comecei o doutorado lá e fui levando. E aí agora estou concluindo, provavelmente esse mês agora eu termino, entrego a minha dissertação, tal, finalmente, depois de tantos anos. Mas trabalhando full time é complicado você, né, ter essa dedicação para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Você tem que se desdobrar bastante. E, bom, aí depois, quando eu estava lá na Flórida, surgiu essa oportunidade de trabalhar para os fuzileiros americanos aqui, para o Departamento de Defesa, onde eu estou hoje, atualmente, né? Já estou aqui há um pouquinho mais de 7 meses, trabalhando com eles, e é bem, bem interessante, aonde eu sou na verdade, o título da minha posição é gerente de BI, né, que é o gerente de Business Intelligence, mas o que eu faço, eu sou o Chief Data Officer, ou seja, tem um gerente da parte de infraestrutura, tem o gerente de cibersegurança, eu sou o gerente de dados, responsável pela governança de dados, implementar toda a política de dados da empresa, né, que a gente funciona como uma empresa. O órgão que eu trabalho, a gente costuma dizer que a coisa mais próxima da organização que eu trabalho é a Disney. Muito embora seja uma organização dentro da estrutura militar, é uma organização que parece um pouco com a Disney pela quantidade de tarefas, múltiplas tarefas que a gente tem. Então, a gente tem uma parte de varejo bem forte, onde cada base de fuzileiro americano ou alguma instalação militar tem tem lojas do tamanho da Magazine Luiza, Renner, C&A, são lojas grandes, não é loja pequena, não. Onde tem os militares e as famílias dos militares, né? E militares da reserva também, as pessoas que têm conexão com o Departamento de Defesa podem comprar nessas lojas. E tem posto de gasolina, tem... A verdadeira cidade, né? As bases são mini cidades, tem tudo. Tem banco, tem vários restaurantes, tem hotel. Então, a gente administra tudo que não é militar dentro da base. Então, tem marina, quem tem barco, né? O cara pode botar o barco na marina. Tem gente que tem cavalo, então tem estábulo para o cara botar o cavalo dele. Aqui tem dessas coisas. Então, assim, tem várias facilidades. Campo de golfe, né?
Então, a gente administra os campos de golfe também. Então, são várias, múltiplas atividades e a gente vai administrando isso e a gente tem um volume, parece pouca coisa, mas em termos de transações, a gente processa 80 milhões de transações por dia. 80 milhões? Em média, né? Quando chega na Black Friday, esse número quase que dobra, ou praticamente dobra, né? Então, a gente processa uma média de 80 milhões de transações por dia. Tem loja no Havaí, tem loja no Japão, tem loja nos Estados Unidos, em vários lugares, tem na Califórnia, tem na Costa Leste. São 21 lojas ao todo. Então, na verdade, é uma rede de varejo que não é tão pequena. Fora pós de gasolina, tem umas lojas de conveniência também. E essas lojas, elas são particulares, né? Como se fossem privadas, né? Não são, não. Elas são lojas, vamos dizer, autossuficientes em termos de lucro, né? Então, a gente não tem lucro porque nós somos do governo. A gente existe para prestar serviço para os militares. Então, os militares podem comprar dentro das bases. As bases são livres de imposto, então tudo que se compra dentro da base não tem imposto. Então, entendi. Já é um bom desconto. É um incentivo, né, André? É um incentivo para as pessoas comprarem, né? Então, e aí, eu, como gerente de BI, então, a gente recebe, vamos dizer, consolida essas transações ao longo do dia, né? Faz o processo aí tradicional que a gente chama de Data Wrangler, né? Ou ETL, né? E carrega esses dados no Data Warehouse e apresenta isso de diversas formas, dashboards, relatórios, tal, o pessoal do financeiro. Então, o meu papel é esse. E agora a gente está mudando tudo para a nuvem, está tudo indo para a Amazon, a AWS. Eu estou muito satisfeito porque recentemente, aí, há um mês mais ou menos, eu desenhei todo o projeto de como que a gente vai implantar e desenvolver os bancos de dados que a gente tem. Nós temos 1.200 bancos de dados hoje, né? E aí, esses bancos de dados têm que ser migrados para a nuvem, claro que não é tudo de uma vez, e alguns bancos, a maioria, eu diria que todos eles são no modelo relacional, a gente está migrando para alguns modelos tipo Parquet ou tipo bancos de dados não relacionais, né? Então, eu fiz o desenho desse banco de dados, eu fiquei muito feliz porque a Amazon aprovou o meu desenho. Olha aí, parabéns. Tem o selo da Amazon aprovando o meu projeto. Mas uma estrutura desse tamanho, né? E ter sido aprovada pela Amazon, então você está de parabéns. Hein? Porque tem que passar. Na verdade, assim, a gente trabalha muito em parceria com a Amazon, né? A Amazon é a maior parceira do governo americano nessa parte de nuvem, né? Então, ambiente cloud, né? Que é o AWS. Então, a gente, aqui, onde eu moro, aqui em Washington, tem o quartel-general da Amazon na Costa Leste, então fica aqui pertinho até da minha casa. Então, toda hora eu estou lá conversando com eles, tal, e eles dão muita orientação para a gente, dão muito suporte para isso, né? E então a gente está caminhando nessa direção e ao longo desse ano agora, nos próximos 2 anos, a gente vai estar passando tudo para a nuvem, né? Todo o nosso ambiente que hoje está, que a gente chama de on-premise, né? Tá tudo no nosso controle. Mas o fato de estar no nosso controle gera vários senões aí, vários problemas. A gente tem que ter um data center, tem que ter um monte de coisa e existe um processo muito complicado. Tudo que se refere a governo aqui tem uma parte de cibersegurança muito grande. E assim, eu vou botar um sistema, por exemplo, um Power BI para fazer dashboard. Esse Power BI ele tem que passar por um processo de aprovação de cibersegurança tremendo, e a gente tem processos que duram 4 anos
para serem aprovados aí, é um processo muito desgastante, complicado. Governança aí é coisa séria, né? A governança do governo aqui é coisa seríssima. O cara pode ir preso se não fizer direito. Então, aqui é complicado. Então, assim, a gente passando para a nuvem, a gente elimina 85% dos problemas que a gente tem, porque os ambientes são certificados. Por exemplo, um exemplo bobo, né? O data center tem que ter um higrômetro para medir a umidade lá dentro da sala. Se aquele higrômetro falhar, se ele der fora, quebrar, acontecer alguma coisa, você está fora de... Como chama isso? Não compliant? Você não está... Fora do padrão, né? Você está fora do padrão, entendeu? Então, você tem que consertar isso imediatamente. Então, é mais uma preocupação. É nesse nível de detalhe que as normas são reguladas. Então, a sala tem cadeado, tem fechadura eletrônica, só quem entra é quem tem crachá, qual o nível de acesso. Isso é o nível de hardware. Vai subindo no nível de software, o negócio vai complicando cada vez mais. E o processo final se chama ATO, né? Talvez quem seja de cibersegurança conheça esse termo, que é o Authorization to Operate, né? Para você conseguir o ATO de um produto, de um software como o Power BI, por exemplo, é complicadíssimo. Você não chega e instala um Power BI na sua máquina e sai usando. Então, ou Tableau, qualquer software, estou dando Power BI como um exemplo só, né? Então, é tudo muito complicado. E na hora que a gente migra para a nuvem, esses problemas todos já estão equacionados e a gente tem que se preocupar com 15% que faltam ali, que é justamente a parte da interface de usuário e tal, que é bem mais, vamos dizer, não é mais tranquilo, mas é bem menor, né? Então, diminui muito o nosso trabalho. Além de, por exemplo, questões de segurança como backup, essas coisas, né? Essa aí é uma tendência natural, né, André? Que não estou nem tocando nessa parte aí. Bom, mas esse não é bem o propósito do nosso assunto aqui, né? Foi só um esquenta, né? Foi só um esquenta. O professor pediu para eu fazer um apanhado, apresentar uma visão do mercado de data science aqui nos Estados Unidos de uma forma geral. O senhor está no último aí, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui, né? Bom, eu vi uma mensagem aqui, alguém está dizendo que não está ao vivo no YouTube. Eita, procura aí, bota assim, professor José Bezerra, aí você vai encontrar. E também aí, vocês que estejam no YouTube, quiser ir, pode ir para o LinkedIn, meu LinkedIn é José Bezerra da Silva Filho, também está no Facebook, ok? E lembre-se de curtir, quem estiver aí, dá uma mensagenzinha, escreve aí boa noite, tudo que é para a gente saber que estão aqui na live, porque aqui no nosso, aqui não aparece, a não ser que você mande alguma mensagem aí. Por exemplo, Luiz André Mourão de Melo. Boa noite, André. Bom, vamos ver. Isso aí, de qualquer maneira, vai ficar gravado aí lá. Vai ficar gravado. Aí depois, quem quiser assistir, assiste lá no YouTube também. Não vou me prender por causa disso, não. Então, a ideia é essa, apresentar alguns dados aqui do mercado americano. E no que eu souber, né, eu já estou há algum tempo aqui, eu entrei no meu 10º ano, já estou com 9 anos completos aqui nos Estados Unidos, então não estou tão a par assim do mercado brasileiro, né, de como é que estão as coisas aí. Eu sei um pouco só, mas não, em detalhes assim eu não sei. Nem tampouco o mercado americano, quer dizer, meu trabalho não é esse, eu faço outra coisa, mas como eu estou aqui, né, mas tenho alguma experiência, passei por alguns lugares aí, e sempre fiz bastante entrevista também de emprego e tal, então eu estou um pouco mais a par de como as coisas acontecem aqui desse lado. Então, quem quiser fazer qualquer pergunta sobre os Estados Unidos, sobre ciências de dados, qualquer coisa, pode fazer aí e a gente tenta responder aqui, né, André? Isso, Bom, então, eu
resolvi montar uma apresentação, até para eu também não me perder e dar um suporte aí, e a gente vai desenrolando apoiado na apresentação, que eu acho que ajuda a conduzir melhor o Quando trabalho. Não é for uma para aula, o não é. slide, me avise aqui, viu, André? Pode passar isso. Então, hoje, o número de vagas para cientistas de dados aqui, hoje não, na verdade, esses dados aí são de outubro de 2022, já tá em uns 3, 4 meses defasado, né? Mas está bem atual. Então, hoje tem o número de vagas nos Estados Unidos como um todo, e esses dados são do Bureau do de Estatística. LinkedIn. Do LinkedIn. Ah, LinkedIn. Então, tem uma média de 30 mil vagas para cientistas de dados, e se a gente adicionar os engenheiros de dados e analistas de dados, o número sobe para 70 mil. Meu Vagas em Deus do céu. aberto. Que oportunidade maravilhosa essa, hein? Isso é vagas em aberto. E eu posso afirmar que isso é verdadeiro. Tá? A quantidade de aquelas coisas que a gente recebe no LinkedIn, ó, tem uma vaga com o teu perfil que abriu, não sei o quê, eu recebo para lá de 20 todo dia. Entendeu? E se a gente incluir os trabalhos nos quais aparece o termo ciência de dados, ou seja, não é vaga para ciência de dados, mas em alguma coisa, alguma descrição da posição, alguma coisa aparece o termo ciência de dados, o LinkedIn mostra 390 mil vagas. 390 mil vagas. O negócio realmente uma boa. E isso é um fato. Ó. Hoje eu tenho 2 vagas na minha equipe que eu não consigo preencher para analista de BI. Isso, consequentemente, vai inflacionar o preço, né, do profissional, né? Não, pô, está difícil. Esse pouco tempo atrás, a gente fez o processo todo para um analista sênior de BI, a moça que passou, fez as entrevistas e tal, aí tá bom, então tá, você foi escolhida tal, aí ela falou assim, mas eu não quero não, porque eu estou ganhando mais. Eu não quero ganhar. Eu falei, pô, mas então por que você se candidatou? Não, eu achei que dava para a gente negociar tal. Eu falei, poxa, aqui é o governo, cara. O governo não negocia. Eu não tenho margem nenhuma para negociar. É bola pública. Ou pega ou larga. Ela falou, então não quero. Então eu tive que anunciar a vaga de novo. É um problema isso. Pelo menos ela botou no currículo dela, né? Fui aceito, né, para trabalhar no governo, né? Não, e o governo aqui, diferente do Brasil, o governo notoriamente paga salários mais baixos. A iniciativa privada aqui ela é muito competitiva. Se a pessoa quer ganhar bem, vai para a iniciativa privada. Tem salários muito bons, a gente vai ver aí. Qual é a diferença? É que o governo tem uma certa estabilidade, não é que nem no Brasil, que não pode ser mandado embora, mas tem um pouco mais de estabilidade. O governo é um pouco mais devagar, a iniciativa privada ela é muito desgastante, entendeu? O cara tem que produzir muito, tem que entregar muito e também assim é muito competitivo o ambiente, sabe? Então, aqui não tem legislação trabalhista, então você não tem férias, a empresa oferece, quando eles anunciam assim, você tem um final de semana todo para descansar, tem sábado e domingo, oferecemos o sábado e domingo. Eles não anunciam, aparece isso. Quem já teve essa curiosidade de olhar o LinkedIn pode olhar que tem. Oferecemos o final de semana de 2 dias. André, deixa eu falar mais uma informação aqui. No meu doutorado, né, nos Estados Unidos, lá na University of Maryland, os professores só recebem 10 salários por ano. Se você quer receber o 11º e o 12º salário, ou você tem que fazer curso de férias, ou tem que trazer projetos, arrumar dinheiro para que você consiga se manter nesses dias. É totalmente diferente, né? A legislação lá do trabalhista dos Estados Unidos. Inclusive, o principal trabalho dos professores universitários aqui é conseguir projeto, não é dar aula. A aula é uma coisa secundária para eles. Eles têm que conseguir projeto, senão eles não ganham salário, eles não recebem. Aqui é o contrário, viu, André? Aqui o professor é dedicação exclusiva e não pode fazer nada. É complicado. Esse é o problema. Vamos lá. Boa noite para o Lucas aí que chegou.
Então, vamos lá. Pode prosseguir aí, professor. Vamos prosseguir. Então, ainda dados esses dados aí são de um outro site, um outro blog chamado Indeed, que é o seguinte: a perspectiva de crescimento é de 36% nos próximos 10 anos, enquanto a média das outras profissões é de 5%. Tá? E o crescimento médio de 2010 a 2020 foi de 31,4%. Então, não tá tão longe assim dessa projeção de 36%. Ou seja, eu acho que esse dado pode realmente estar refletindo a realidade. Aquele dado que o senhor falou de 15% é a taxa de crescimento, né? Não é o número total, absoluto de crescimento. Aqui ele está falando do número total, né? Então, a gente vê que realmente é uma área em franca expansão. Eu diria que no Brasil, se não tiver nesse ritmo, talvez esteja perto e provavelmente é a área que deve estar crescendo mais assim no Brasil. A gente tem aqui um MBA, né, em Ciências de Dados, e o que a gente recebe de empresas atrás de pessoas para trabalharem, ou seja, o cara começa o MBA e antes de terminar já está empregado na área. Se eu tivesse que voltar no tempo aí, com certeza eu faria um MBA, uma formação na área de dados. Claro que, né, cada um gosta de uma coisa, mas eu sempre fui da área de exatas, então eu certamente iria para essa área aí, que eu acho que hoje é a área que está mais demandando aí, tem maior potencial de crescimento no Brasil também. Pode seguir aí, por favor. Então, a taxa de desemprego é mínima, ou seja, 2 em cada 100 cientistas de dados ou analistas de dados que estão desempregados hoje, tá? Ontem mesmo eu entrevistei um candidato, um garoto lá da Califórnia, até que estava querendo mudar da Califórnia para a Costa Leste, né? Garoto não, um rapaz, já está aí na faixa de seus 30 anos, 25, 30 anos. Garoto em relação a mim, né? Mas ele aplicou para uma vaga que não era o perfil dele, entendeu? Mas o cara muito bom, muito conhecimento, ele é da área de dados, só que a vaga que eu estava entrevistando era para ser analista de negócio, então ele não era tão assim para o perfil da vaga. Mas só por isso. Do contrário, é um cara excelente, currículo excelente. Então, assim, tem oportunidade. Podemos seguir aí. Uma coisa que eu achei interessante é essa taxa de satisfação. Então, esse Glassdoor, que é um site até, não sei se aí no Brasil as pessoas usam ou conhecem. Esse Glassdoor, por exemplo, a gente usa muito aqui quando vai mudar de emprego, porque você pode colocar comentários de forma anônima sobre o teu chefe, sobre o teu trabalho. Então, lá o meu chefe é um empresa também, né? Sobre a empresa. Sobre a empresa, essa empresa é uma porcaria, a empresa não tem o menor cuidado com os seus colaboradores, o meu chefe é um idiota. Então, você entra lá, o pessoal está detonando. E quando você vai mudar de empresa, é interessante dar uma olhada, né, no perfil da empresa. E também tem ao contrário, uma empresa boa, gosto de ter, meu chefe é ótimo, tem de tudo, né? Então, no Glassdoor, a maior parte dos cientistas de dados, ou analistas de dados, ou engenheiros de dados, eles estão na faixa de 4,5 no total de 5, ou seja, hoje em dia, as pessoas mais satisfeitas dentro das suas profissões é quem está na área de dados, entendeu? Então é um fator importantíssimo aí, né? Fiquei feliz em saber dessa informação, viu? E pode entrar no Glassdoor que vocês conseguem encontrar lá. Podemos seguir aí. Então, estou falando do mercado americano, depois eu vou fazer uma comparação aqui. Então, na média,
um analista júnior, um cientista de dados júnior, está na faixa de 95 mil por ano, né? Um nível pleno, né? Que no Brasil a gente chama de pleno, está na faixa de 130 mil. Eu acho esses números bem reais, de fato é o que o mercado está pagando, né? Aí um gerente, um cara mais experiente, já está na faixa dos 190 mil, e se for um gerente sênior, um diretor, já está na faixa de 250 mil por ano. Entendeu? Aí é um bom salário. É um excelente salário. Excelente salário. Excelente salário. Claro que aí você tem que fatorar, por exemplo, o teu custo de vida. Quem mora na Califórnia, por exemplo, a Califórnia tem um custo de vida absurdo, muito alto. Então, 250 mil lá já tá bom, mas não tá bom, entendeu? Ou seja, é você procurar um lugar onde o custo de vida seja o ideal razoável. É você fazer uma combinação entre o lugar, né? Só que hoje em dia, por exemplo, a gente vai ver aí que os melhores trabalhos e onde tem mais vaga disparada é na Califórnia, na costa leste, na costa oeste, perdão. Podemos seguir. Então, procurei aí uma comparação de salários e país. Os Estados Unidos está nessa faixa aí de 125 mil a quase 150 mil. Né? Depois vem a Alemanha, Japão, isso tudo em dólar, tá? E o Brasil está aí na faixa de 10 mil a 15 mil por ano, né? Todo mundo sabe que o americano ele só mede o salário, ninguém fala de salário por mês aqui, não existe isso, todo mundo só mede o salário por ano, né? E uma coisa interessante é que essa faixa de salário não está considerando, por exemplo, plano de saúde, né? Que são outros benefícios que não estão contados aí nos salários. Então, por exemplo, você tem um salário de 140 mil, mas você tem um plano de saúde muito bom, que você estaria pagando, se você fosse pagar do teu bolso, estaria pagando aí $2.000 por mês, você já está ganhando um salário de praticamente 25 mil a mais por ano. Entendeu? Então, você ganha 140, mais o plano de saúde dá 160, quase. Salário indireto, né, André? O salário indireto. Então, isso é super importante. E aqui a saúde, todo mundo sabe que a saúde aqui não tem SUS, né? Não é de graça. Isso é uma coisa que tem que ser considerada aí. Então, para efeito de comparação, né? Brasil e Índia são os que estão mais atrás aí. A Rússia está num nível parecido com o Brasil também. Claro que tem que fatorar o custo de vida do país também, né? Exato. Então, de repente, um salário de 15 mil no Brasil, 15 mil por ano, 15 mil dólares, né, por ano, não tá tão ruim assim. Exato. Vamos lá? Então, pessoal aí do chat, aí, dos comentários, está quieto, mas, vai mandando questões aí. Pode fazer as perguntas aí, escrevem aí as perguntas aí. Então, como eu falei, uma coisa que eu quis também focar ou trazer essa informação, aí a gente tem, quem quiser depois, essa apresentação já está, o professor já disponibilizou aí no WhatsApp, né? Então, tem aí por cidade. Então, hoje em dia, Chicago, ou a Califórnia, a gente pode ver que a Nova York, Califórnia, São Francisco, tá vendo? São os lugares onde tem mais, os salários são mais altos, mas o custo de vida também é mais alto, né? Então, onde tem... eu fiz uma pesquisa, não coloquei na apresentação, mas assim, as 10 cidades melhores para cientistas de dados nos Estados Unidos. Aí, tipo assim, das 10 melhores, 7 são na Califórnia, ou no Oregon, ali na costa oeste, perdão, de novo, fiz o mesmo erro, costa oeste, né? E aí tem aqui na costa leste, tem Nova York, Washington, mais para o sul, a Flórida, né? A Flórida hoje está um polo excelente para se trabalhar em Tampa e Orlando. Eu diria que Tampa, inclusive, está melhor do que Orlando. Eu conheço Tampa. Tampa é maravilhoso, é uma cidade ótima.
um clima ameno, uma cidade linda, tudo de bom. Se eu pudesse, eu mudaria para Tampa. É um jardim lá muito bonito, né, em Tampa. Eu fui visitar. Na beira tem praia, é tudo de bom, Tampa. E a Flórida já tem uns anos investiu bastante em desenvolver um polo de tecnologia. Então, hoje, as empresas de software todas estão em Tampa, né? Orlando tem boas empresas também. Então, vamos ver aqui. O Hélio está perguntando qual o melhor canal para ingressar daqui no Brasil no mercado americano. Vejo que a maioria das vagas pedem que candidatos já residam nos Estados Unidos. É o que é. Eu vou falar disso lá no fim, mas sim, mesmo que você vá trabalhar remoto, é muito difícil você arrumar um trabalho que de cara permita você trabalhar de fora dos Estados Unidos. Isso quase que tipo um unicórnio, né? Então é bem difícil. Já tem algumas áreas, né, que são, por exemplo, gerência de projeto. Tem muita gente que você pode trabalhar como gerente de projeto, como auxiliar no projeto, tudo de outros países, né? Mas algumas áreas específicas fica mais difícil, não é isso, André? E hoje em dia, a maioria das empresas, inclusive, são, por questões de segurança, elas são o que a gente chama de geofenced, né? Ela é cercada geograficamente. Então, por exemplo, mesmo que você use uma VPN, você não consegue acessar a empresa de fora de um IP dos Estados Unidos, entendeu? Então, você pode trabalhar... Às vezes eu trabalho remoto aqui, vou viajar para a Flórida, aí fico lá 2 dias, trabalho remoto, está tudo bem, não tem problema, mas você não consegue trabalhar... no meu caso, inclusive, que trabalho para o Departamento de Defesa, eu não posso nem levar o meu laptop para fora do país. Se eu passar ali no raio-x com o meu laptop, eles perceberem que meu laptop é do governo, eu vou preso na hora. Entendeu? Então, não tem conversa. Então, é bem difícil, assim. O ideal é que você já esteja residindo aqui e tal. Facilita, né? Eu vou aprofundar mais esses assuntos aí depois. Tá? Vamos lá. Pode seguir aí. Então, quais são os skills aí que são mais, vamos dizer, demandados, né? Então, o primeiro deles é código, né? Claro, básico, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu fiz uma experiência semana passada e isso vai morrer, tá? Eu vou dizer por quê. Quem já usou o chat GPT, o chat GPT, eu peguei no chat GPT, eu falei, eu vou fazer, vai dar tudo errado, mas eu quero ver se funciona. Escrevi assim, escreva um código para classificar a imagem de cão e gato. Ele me deu um código já pronto para classificar a imagem de cão e gato. Eu peguei as imagens, baixei ali no meu computador, criei um diretóriozinho, pum, classificou, batata, certinho. Então, o chat GPT é só um comecinho do que está desse movimento que está acontecendo. Então, eu acho que programação a gente vai ter que saber, mas assim, cada vez menos você vai... Aquele cara gênio que escreve código, não sei o quê, esse cara vai sumir. Entendeu? A IA vai tomar o nosso lugar. Entendeu? Eu fiz depois, se quiser, alguém tiver curiosidade, eu mostro até o código que gerou. Tá? Ele fez uma rede neural lá para classificação de imagem em 5 segundos, cara. Uma coisa impressionante. Eu fiquei de queixo caído. Eu falei, esses caras no YouTube estão falando mentira, não é possível. Pô, tá todo mundo mentindo. Eu vou lá, vou ver como é que é. Fiz e deu certo. Tá? A parte de análise de dados, né? Isso sim é importante. Construção de modelos preditivos também, né? E, como eu falei, o data wrangling, que é o ETL, né? Que é o engenheiro de dados, tal. Isso é muito importante. E, às vezes, é uma parte chata, é uma parte que ninguém quer fazer, mas tem que ser feito. Não tem como fazer.
90% do meu dia é data wrangling, é tratar de ETL, é resolver pepino que uma transação não entrou, entendeu? Por que a gente perdeu um lote de registro lá de transação, alguma coisa aconteceu. A maioria dos problemas que eu tenho é isso. A parte de Data Analytics é pouca ainda, a gente está forçando para que aumente, né? E então é isso. É isso aí. O Lucas está falando que usa bastante o chat GPT, é interessante, sim. E é simples, cara. Você coloca lá, ó, faça um código, escreva um código para fazer X. Ele escreve. Já te dá inteirinho, é só copiar e colar. Vai Bom, ajudar muita gente, né, aí, né, André? não, com certeza. Eu fiz um outro também. Na verdade, eu fiz 3 códigos. Tinha um problema que quando eu estava fazendo a matéria de sistemas operacionais, agora no doutorado, cara, eu apanhei para caramba, que era o problema do barbeiro dorminhoco. Quem é de ciência da computação sabe, conhece esse problema aí, que é um problema de multithreading, né? E eu apanhei para caramba para fazer em Java, porra, entendeu? Eu não sabia direito como fazer, tal, acabei fazendo, mas aí eu falei, escreva um código para o problema do barbeiro dorminhoco. Ele fez 2 segundos lá, pum, já entregou o código pronto, entendeu? Quer dizer, Novos tempos. novos tempos, Então, por exemplo, e aqui a parte de soft skills, né? Então, o desenho de experimentos é fundamental, isso aí é importantíssimo. Comunicação, mentoria e colaboração. Sem essas 3 coisas aí, de comunicação, mentoria e colaboração, você não vai a lugar Você nenhum. poderia falar mais sobre mentoria? A mentoria, eu vou falar no meu ponto de vista, tá? Como gerente, né? Então, eu sou gerente, tenho uma equipe. Então, hoje eu prezo muito por fazer as pessoas da minha equipe crescerem, tanto tecnicamente quanto pessoalmente, assim, né? E eu cuido muito para que eles estejam sempre se desenvolvendo, né? Eu fico de olho, faz parte da nossa avaliação também, tanto você ser mentor como ser mentorando e aceitar. Porque tem gente que não quer ser mentorado. Pô, né? O cara fala, não, já estou aqui, vou me aposentar daqui a 2 meses, não quero saber disso. Tá bom, então. Mas não é, vamos dizer, isso é a exceção, né? A colaboração é fundamental, claro, comunicação nem se fala, mas a mentoria ela tem crescido de importância e você ser um modelo para as pessoas também, né? A liderança, não, aquele negócio de liderança, como é que é o nome daquele livro? Liderança servil, não, você ser Servidora, né? Liderança liderança servidora. servidora, né? Você não pode ser Já só tem que fazer o papel de garçom, tá ali para servir, né? A liderança. você não pode ser só, quer dizer, faz parte, claro que tem esse aspecto na liderança também, mas tem outros aspectos da liderança que tem que entrar também, né? Então, eu vejo isso como... E, assim, básico ali é a visualização de dados também, a gente tem que saber. Então, é aquele velho diagrama de Venn, né? Aquele diagrama dos conjuntos. Então, tem a parte... A ciência de dados tem a parte de business, tem a parte de estatística, tem a parte de banco de dados, né? Então, até fica a dica aí, eu vim de banco de dados, eu sempre fui um cara de banco de dados. Com o tempo, eu fui vendo que eu precisava me aprimorar na parte de estatística, né? A parte de negócio, tudo bem, você vai conhecer o negócio, né? Não tem como você fazer uma formação para cada empresa que você muda. Mas a parte de estatística era uma parte que não é que eu tivesse deficiência, mas eu precisava aprofundar mais. E aí resolvi fazer o MBA do professor Bezerra aí, eu sempre erro o nome do Instituto. Instituto de Capacitação Business School Brasil. E até a Isso. proposta que você tocou aí, né? Nós estamos com as inscrições abertas para a segunda turma. A gente melhorou mais ainda a primeira turma. E no final eu vou mostrar aí o link para quem quiser participar desse MBA, que
muito bons, professores excelentes, network fantástico. Inclusive, por exemplo, o Alexandre Nordin é um dos nossos alunos, que é uma grande referência. A gente tem alunos como você dos Estados Unidos, tem do Canadá, tem do Brasil inteiro nesse MBA. É um network fantástico, mas vamos para o assunto aqui, mas depois eu falo, já que você então, tocou. vamos seguir aí para o próximo, para a gente tentar manter o tempo regulamentar aí. Então aí os principais ambientes de desenvolvimento, né, que tem hoje, a maioria está usando o Jupyter, tem bastante gente usando o Visual Studio Code e tal, e isso é só para ter uma noção aí, mas o Jupyter realmente está massificado aí. Pode seguir, professor. Certo. Então, os principais métodos e algoritmos que estão sendo usados, né? Então, se você hoje não está usando uma rede neural super complexa, não sei o quê, não se preocupa, você não está atrasado, não tem uma rede convolucional, alguma coisa assim. Tudo depende do tipo de problema que você está tratando, né? No máximo aí, a maior parte das vezes a gente vai usar uma regressão linear e está tudo bem, entendeu? Quando muito uma árvore de decisão, né, uma random forest aí, tá bom. Isso aí, a maioria dos problemas se resolvem com isso, né? Alguns outros aí já precisa de mais um tratamento mais avançado. Então, mas só para o pessoal saber que não, não estou trabalhando com rede convolucional, estou super atrasado. Não, não tem nada a ver. Você tem que usar o que resolve o teu problema. Vamos lá. Então, só expandindo um pouco aí dos soft skills aí, desculpa, eu deixei em inglês mesmo, mas é exatamente o que eu falei, a comunicação, mentoria, colaboração e desenho de experimento. Tá? Vamos lá, pode seguir aí. E esse é o último slide, então, muita gente aí me pergunta, tá bom, mas como é que eu faço, como é que é trabalhar nos Estados Unidos? Como é que é o ambiente profissional aí? Aí eu botei, assim, as coisas que eu acho principais, tá? Isso é a minha visão. Primeiro, obviamente, tem que ter documento, você não vai conseguir um trabalho de cientista de dados se você não tiver a documentação correta, né, para vir para cá ou para estar aqui, tá? Inglês. A gente pensa assim, eu já tinha morado aqui pela Marinha, fiz curso e achava que eu falava inglês. Não, eu não falava inglês e continuo achando que meu inglês melhorou muito, tal, mas a gente nunca vai ter um inglês americano nativo. Tá? É muito... Ô, André, então deixa eu dar um depoimento também, minha gente, que eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Eu fui fazer meu doutorado e realmente, quando eu fui, meu inglês não era tão bom. Mas lá é o seguinte, o americano, eu vou dizer o meu sentimento, eu quero ver se você concorda, André. O americano, ele não faz muita questão que você fale fluente, não. Ele quer saber se você pode entendê-lo e ele entender. Isso é você conseguindo se comunicar, pelo menos isso foi a impressão que eu tive das pessoas que eu convivi dentro da Universidade de Maryland e também na cidade como tudo. Eu queria saber se você tem essa sensação. Assim, por exemplo, as pessoas chegam para mim e falam assim, não, eu sou formado em inglês, eu fiz até o último nível da cultura inglesa, me formei no Brazas e não sei o quê. Eu falo, cara, olha só, você vai se virar muito bem na rua aqui, não tem problema. Você vai conseguir chegar nos lugares, pedir comida, comprar alguma coisa, não tem problema. Só que, num ambiente profissional, se você quer evoluir, você quer virar um gerente, o teu inglês tem que ser um outro nível. Você não pode cometer erros na hora de mandar um e-mail, entendeu? E o americano, ele é bem, vamos dizer, ele acomoda bem o fato, até porque todo mundo aqui é estrangeiro, entendeu? A maioria é imigrante, tá? Mas eles acomodam o fato de você não falar o inglês, você fala inglês com sotaque carregado, não tem problema. Agora, quando você está num certo nível, você é um analista de dados, um engenheiro de dados, um gerente, o teu requisito a tua exigência vai aumentando, entendeu? O André, principalmente no nível gerencial, né? Porque aí o Sim, nível gerencial exatamente. já é outra história, né? Mas o Exatamente. técnico, necessariamente, né? Se o cara souber um inglês, já dá para se virar, né? Então, assim, se você realmente
tem pretensões assim de vir para o exterior. Eu não digo, eu vou falar dos Estados Unidos, que é a minha experiência. Eu morei na França há pouco tempo, e já tinha morado aqui, então tem algum conhecimento também da Europa, pouco, mas o francês, acho que o francês, inclusive, é pior do que o americano com relação Ah, lá é a caixão. essa questão do idioma, né? E eles não têm muita paciência se você não fala um francês direito, não, entendeu? Eu estive lá como turista e percebi isso. Eu É. também estava estudando francês, né? Eu E o percebi. americano, no ambiente de trabalho, é o seguinte: você tem. Essa é a minha experiência, tá? Cada um tem a sua. Você tem 30 segundos para desenrolar o que você quer. Se você não conseguir falar em 20, 30 segundos o que você quer, ele vai desligar a chave, vai olhar para o lado, não presta mais atenção, esquece, você já não vai conseguir conversar com o cara. Entendeu? Então, assim, tipo assim, fica a dica, hashtag fica a dica, né? Então, se Essa dica você realmente... é muito boa, porque essa é uma dica de quem trabalha lá. No meu caso, eu era um estudante fazendo doutorado, já é outra realidade, né? É uma outra realidade. Inclusive, por exemplo, quando você escreve um artigo científico que o seu inglês não é muito bom, os Estados Unidos nem se liga com a qualidade do inglês. Ele quer saber se aquele artigo tem contribuição, se realmente vai contribuir para a ciência. É. Então, a disponibilidade que eu coloquei aí também é justamente vai ao encontro da pergunta do Hélio, né? Quer dizer, você tem que estar disponível para trabalhar aqui, né? Então, assim, você pode trabalhar remoto, mas hoje em dia, passada a pandemia, tá diminuindo cada vez mais. As pessoas estão voltando a trabalhar nos escritórios. Tá? Esse negócio de remoto não colou para sempre, não. Existia aquele negócio, não, vai mudar tudo, ninguém mais vai voltar para o escritório. Não é bem o que está acontecendo aqui, não. Como é que está a parte híbrida aí? Continua ainda nos Estados Unidos? Continua, tem muito. Na minha equipe, como eu sou gerente, eu estou no escritório todo dia, mas na minha equipe, a gente tem uma rotação lá de 50%, então o pessoal trabalha 2 dias por semana no escritório e 3 teleworking, né? Certo. Então, mas assim. Isso aí já melhorou muito, né? Já melhorou muito. Você trabalhava de segunda a sexta, agora já 2, 3 dias em casa já melhorou. Não, você está 2, 3 dias em casa já é um avanço tremendo, tá? Eu gostaria muito de poder trabalhar um dia de casa por semana, mas eu não posso. Os gerentes é pedido que os gerentes trabalhem lá no escritório o dia todo. E eu, pessoalmente, gosto de estar no escritório para interagir com os outros caras, os outros gerentes, as outras pessoas. Eu particularmente, gosto, sou um cara old school, né? Então, uma coisa que o professor Galo Neto até falou sobre motivação e engajamento. Então, motivação é o que, por exemplo, te leva a aplicar para uma vaga ou te leva a querer sair do Brasil. Agora, o que é engajamento? É você se manter motivado, se manter ativo, alerta, satisfeito ao longo do tempo. Então, você manter o teu engajamento não é muito fácil, sabe? Então, é preciso você tem que... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vim do meio militar, tá? Trabalhei, por exemplo, no Departamento de Educação da Flórida. Foi ótimo, não tenho nada para reclamar, mas uma coisa que eu percebi foi o seguinte: quando eu tinha que me comunicar com pessoas, principalmente que não eram da área técnica, era difícil, por quê? Porque é tipo como se fosse um monte de professora de primeiro, segundo grau que evoluiu para o Departamento de Educação. Entendeu? Elas eram professoras e passaram para trabalhar na burocracia. Então, eu tinha, assim, você vai explicar um problema técnico para uma professora dessa de primeiro grau, não que ela, não estou querendo dizer que elas sejam menos do que nada, só que o tipo de mentalidade que elas têm não é uma mentalidade técnica, não é uma mente orientada para problemas técnicos. Então, às vezes a comunicação é complicada. Então, tá. Aí, quando eu vim
trabalhar aqui nos Fuzileiros Americanos, eu me senti em casa. Eu me sinto totalmente em casa. Eu gosto muito de trabalhar aqui, adoro. No meu setor só tem civil, não tem militar, mas vamos dizer, os valores, a mentalidade, o tipo de conduta que a gente tem vamos dizer, é influenciado pela cultura militar que a gente trabalha. Entendeu? Então, eu me senti em casa pô, tá tudo bem. Quando eu fui agora, recentemente, na Amazon, passei 2 dias no quartel-general da Amazon, tem aquele monte de garoto de bermuda, cabelão, entendeu? Os caras meio que não tem hora, não sei o quê, tal, ou então trabalha o dia inteiro, vira a noite trabalhando. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim, eu nunca ia conseguir me adaptar nesse tipo de ambiente, entendeu? Não que eu critique, eu acho ruim, não. É simplesmente que não é, assim, eu ia ser um peixe fora d'água ali, não era o meu aquário. Você tem que achar o aquário certo para você se colocar, entendeu? Então, quando a gente é novo, a gente não está muito preocupado com isso. Não, eu vou trabalhar em qualquer lugar, não sei o quê, mas você tem que achar um lugar que case com você, né? Que você seja bom para o lugar e o lugar seja bom para você. E é o que eu falo da adaptabilidade. Então, a adaptabilidade, não, além disso, né, é você também ser capaz de se adaptar não só aos valores da empresa, mas os valores, tipo assim, você mudar de país, cara, é um troço, porra, é uma violência muito grande. Né, André? A cultura é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Olha que a nossa cultura, eu fico imaginando o cara que é chinês ou um cara que é indiano mudar para os Estados Unidos, né? Que é uma cultura completamente, absurdamente diferente, entendeu? Então, exige uma autodisciplina, uma dedicação muito grande. A nossa cultura, a gente é ocidental, a gente vê os seriados americanos, a gente quase que as comidas não são tão diferentes assim, mesmo assim, é uma violência muito grande você mudar do seu país. Uma violência entre aspas, tá? Pô, não entendam mal o que eu estou dizendo, mas é uma violência muito grande com você mesmo. Pô, você lá sair do seu país e abraçar uma nova cultura que pode ser completamente diferente da sua, entendeu? O americano, ele não, no geral, o americano, ele não assim, eles são educados e tudo, mas eles não são simpáticos, eles não, na maioria das vezes, não querem nem conversar com você, leva tempo para algum americano virar seu amigo, então tem essas diferenças, né? Ô, André, eu quero que você confirme isso aí, mas, por exemplo, às vezes você trabalha 20 anos com um americano, você nunca foi na casa dele, ele nunca foi na sua, né, André? Normal. Esse é o normal, é o padrão. Isso é o padrão, isso é o padrão. Raros são aqueles que você cria algum tipo de laço afetivo, entendeu? Você vai trabalhar, tem um ótimo relacionamento de trabalho, tal, tudo bem, tudo bom. Terminou, cada um para sua casa, você não sabe nem onde o cara mora. Ô, André, diferente da nossa cultura, né? Que aqui a gente faz grandes amigos no trabalho, né? Por exemplo, eu trabalhei no Banco do Nordeste mais de 3 décadas. Rapaz, eu tenho grandes amigos do Banco do Nordeste. É totalmente diferente a cultura, né? Exatamente. A gente cria aquele laço no trabalho, é como se fosse uma família no trabalho. Exatamente. Lá não, meu amigo. Você vai para lá para trabalhar, para mostrar resultado, não é para fazer amizade. E finalmente, assim, o senhor falou uma coisa interessante, você tem que mostrar resultado. Ó, o americano, ele não quer saber se você tem diploma disso, daquilo outro. Claro que isso é importante, é significativo, mas no final do dia, o que ele quer é café no bule. Entendeu? Você tem que entregar. Se você começar a não entregar. E outra coisa, aquela história que a gente vê no filme do cara, tchau, pode ir embora, você tem 5 minutos para ir embora, bota tudo na caixinha e vai embora levando aquela caixinha, tal, o cara botando as coisas dentro da caixa para ir embora, aquilo é real. Isso acontece todo dia, muitas vezes. Você vai ver isso acontecer com frequência, porque aqui não tem aviso prévio, não tem pagar férias, pagar indenização, não tem nada disso. O cara vira e fala, até logo, obrigado,
Trabalhou uma semana, vai receber só uma semana. Trabalhou uma semana, vai receber uma semana. Vai ter uma multinha de 40% de indenização. Não tem O nada disso. FGTS. Tem nada disso, tem nada disso. Então, aqui o relacionamento chefe-subordinado é bem diferente. O chefe aqui tem muito mais poder do que no Brasil. Então, o teu chefe, se o teu chefe, assim, é comum, não vou dizer que aconteça, mas não é nada de absurdo o cara ser grosseiro com você, ou ser abusivo, chamar, pô, você é burro, você não sei o quê. Isso acontece, entendeu? E eles levam assim, ó, tá, tudo bem, é isso aí mesmo, o chefe pode, entendeu? Ninguém vai processar ele por causa disso, tá? Então, tem que ter é o que eu falo da cultura e da adaptabilidade. Você tem que calibrar o seu altímetro de acordo com o lugar que você está, entendeu? Então, é isso. Então, é isso. Estamos com 1 hora cravado aí de apresentação. Passou um pouquinho do que a gente estava prevendo, mas... Então, André, realmente adorei a sua palestra, porque foi muito esclarecedora, mostrou a importância, né, das ciências de dados hoje nos Estados Unidos, no mercado, e mostrou, inclusive até em nível mundial, foi fantástico, falou até do Brasil, né? Então, eu agradeço e realmente eu queria provocar você para que a gente pudesse fazer também durante o dia. Não sei se é complicado, tipo, fosse aqui o horário da gente, tipo 11 horas, 12 horas, se a gente fosse possível, né? Se você for possível, aí a gente marcar um dia aí para a gente fazer essa mesma palestra, porque essa palestra é fantástica. Muita gente... Não tem problema nenhum. A gente marcando a hora, okay, eu encaixo no meu calendário, não tem problema, não. Então, André, nós estamos agora com as inscrições do nosso MBA, que você fez parte, está terminando, né? A primeira turma está terminando, e eu queria que você falasse aí, né, para quem está pensando em entrar nessa área aí, uma boa maneira, você nem precisa ter experiência, mas você pode, no MBA, começar a desenvolver principalmente esse soft skill e o hard skill, né, André? Então, eu queria que você falasse um pouco aí do network, dos professores, para quem está de fora poder avaliar esse nosso curso que estamos agora abrindo a segunda turma. Né? Sim, vai começar agora em começo de março. Sem dúvida. O que eu teria para dizer é o seguinte, o pessoal viu aí meu histórico, eu não estou atrás de diploma nem currículo mais do que eu já tenho. Não quero parecer, não, porque eu sou bonzão, mas você chega numa certa idade, num certo nível, né? Estou terminando meu PhD, não é isso que vai fazer muita diferença no meu currículo. Né? O que eu sinto que faz diferença, e por isso que eu fui procurar esse modelo de MBA, né? Foi justamente, eu quero conhecimento, entendeu? O diploma na parede, para mim, no meu caso em particular, não está agregando muito mais além do que eu já tenho. O que agrega muito mais é o conhecimento. Então, eu valorizo bastante o fato dos professores serem muito bons. A gente teve bons professores, excelentes professores aí ao longo do curso aí do MBA. Eu estou satisfeito. Se você não sabe nada, né? No meu caso, eu já tinha uma formação de banco de dados e resolvi que eu precisava ter um pouco mais de formação na área de estatística, análise de dados e tal, e eu consegui o que eu queria através do curso, atingir esse objetivo. Tá? Então, estou satisfeito com o resultado do curso até o momento, não tenho tido problemas assim. E se você realmente se dedicar, por exemplo, tem um colega nosso lá que eu não lembro do nome dele, mas ele é médico até. O cara é excelente, ele trabalha no Ministério da Saúde aí no Brasil. O Antônio Sérgio, ele é médico. Ele é espetacular, cara. O cara é um gênio e eu queria chegar a 10% do que ele é, entendeu? Assim, e é um cara dedicado, ele faz todos os exercícios e tal. Eu confesso, eu tenho que confessar, como aqui as aulas, aí no Brasil a aula começa às 8h30, aqui é 6h30 da manhã,
pô, 6h30 da manhã de sábado, eu tô... para eu levantar, para eu acordar e assistir a aula, é difícil, mas eu vou lá, pelo menos eu assisto a aula, entendeu? E como ainda tenho que entregar meu relatório do doutorado e tal, eu tenho falhado aí um pouco fazer os exercícios, mas assim, esse não é o meu foco, cada um tem o seu foco, né? Entendeu? O meu foco é o conhecimento, assistir a aula, entender o que está acontecendo, entendeu? Mas se você não tem bagagem nenhuma e quer fazer o curso, ele vai servir para você também. Se você já tem conhecimento, ele vai servir para você também. É uma questão... A gente começa, né, André, do absoluto zero, que é para nivelar, porque tem pessoas que vêm de diversas áreas, principalmente o pessoal da área da saúde, da administração, o cara não tem experiência, mas aí você vai e tem mais isso, né? A gente gosta de fazer uma aplicação prática que você tem que aprender na sala de aula, não é para levar nada para casa, não. Ali levar para casa é o quê? Caso você queira dar um plus, caso você queira avançar, aí tá certo. Né? E uma coisa que eu acho muito positivo também é o seguinte, os professores, eles dão o caminho das pedras. Então, ele fala assim, ok, isso aqui é o que você tem que saber. Se você quiser se aprofundar, estuda isso, procura o livro tal, faz o exercício assim, assado, que você vai se aprofundar. Então, depende do aluno. Se você quiser se aprofundar e buscar, você vai ter orientação necessária. Se quiser só se informar, não, eu vou só melhorar isso aqui, ou desenvolver esse aspecto aqui, também está bom. Então, acho que é um curso que serve para várias... one size fits all, né? Ou seja, um tamanho serve para todo mundo. Então, acho que tem essa vantagem, assim. E também é um curso, não é um curso feito presencial, que você tem que ir na universidade, não sei o quê, então facilita bastante esse modelo de ensino à distância. Nós temos alunos, né, do Canadá também, a Raquel do Canadá que participa. Então, e o network, né? Nós temos do Brasil inteiro, né? Realmente é fantástico essa nova oportunidade que você tem de você ter contatos com professores de São Paulo, do Rio, ou seja, os melhores professores do Brasil, você reunidos com um propósito e um objetivo. Inclusive, o professor Galo, que é o coordenador do curso, que vai ser nessa segunda turma, ele ia até aparecer hoje, mas hoje teve um imprevisto e ele não pôde participar, mas ele é um estudioso dessa área e ele realmente é um excelente professor. Então é isso. A minha parte, professor, agradeço aí. Então a palavra... perguntou muito aqui, espero que quem quiser, se alguém quiser me contatar, meu e-mail é andré.accioli, com 2 Cs, ACCIOLY, @gmail.com. Se alguém quiser fazer mais perguntas, quiser me perguntar sobre... Eu não sou advogado de imigração, não sou especialista, mas já passei pelo processo, sei como é que é. Então, se alguém quiser me perguntar dúvidas que não sejam dessa área, pode perguntar também, estou aberto aí, sempre... A ideia é sempre ajudar. Ok, André, então a palavra de ordem é gratidão, muito obrigado aí, e também amanhã a gente vai deixar disponível, né? A gente republica tanto aí no LinkedIn, amanhã eu vou republicar para que as pessoas possam ter acesso a essas informações tão valiosas. Gratidão, meu amigo, e quando aparecer aqui no Brasil, venha nos visitar aqui em Fortaleza. Com certeza, comer uma tapioca, e naquela sorveteria espetacular que tem 56 sabores. Tem não sei quantos sabores, 200 sabores de sorvete, maravilhosa. Fortaleza aqui é uma cidade diferenciada, vou dizer. Eu sou alagoano, moro aqui. Eu também vim aqui para passar 2 anos, estou aqui há mais de 35 anos. Não quero sair daqui, não. A comida é a pior, para mim, pelo menos, a comida é a pior. O que eu não consegui me adaptar de jeito nenhum até hoje foi a comida. Eu sinto muita falta da comida do Brasil. Gosto da nossa comida, gosto. O Brasil é maravilhoso. Aqui é um país maravilhoso. O Brasil é um país maravilhoso. Meu amigo, gratidão, viu? Eu vou encerrar aqui a transmissão. Obrigado.